E aí, galera do canal, estamos aqui mais uma vez para que a gente possa iniciar a série que nós fizemos o lançamento no último vídeo do nosso canal, né? A série sobre macro e micronutrientes baseados especificamente no plantio de cannabis. A primeira temporada dessa série vão ser 3 episódios baseados em 3 macronutrientes. Primeiro, vou explicar para vocês qual que é a diferença entre macro e micronutrientes. É a importância e a necessidade desses nutrientes para o plantio. Os macronutrientes são 3. Como eu expliquei no outro vídeo, nitrogênio, potássio e fósforo são os mais importantes, os que não podem faltar, tá certo? E os outros 9, tá certo? Que eu vou colocar numa lista aqui do ladinho para que vocês possam ir se familiarizando com os nomes, tá certo? São os micronutrientes que daí vem na segunda temporada. Então, na continuação deste vídeo, nós vamos iniciar o primeiro vídeo referente ao macronutriente, que é o 4º elemento mais abundante e o mais importante, tá certo? Que é o nitrogênio, tá certo? Nós já continuamos. Continuando então, nós vamos para a primeira fase desse vídeo, que são as informações sobre o nutriente nitrogênio. Primeira informação, qual que é o símbolo dele na tabela periódica? É a letra N. Não obrigatoriamente todos os nutrientes têm a mesma letra da inicial da palavra, tá certo? Esta aí é uma coincidência. Ele é parte integrante de praticamente todas as grandes classes de medicamentos, tá certo? Aqueles lá da farmácia que você compra, indo da linha do paracetamol, que é um antitérmico, até mesmo a um tarja preta, tá certo? A maioria deles contém o nitrogênio. 2 elementos que a gente já ouviu bastante falar, principalmente na parte uma do nosso dia a dia, que é a cafeína, e outra de tratamentos médicos, que é a morfina, tá certo? São 2 substâncias que contêm bastante teor de nitrogênio. Ele é o 4º elemento mais abundante do nosso corpo, tá certo? Juntamente com o hidrogênio, carbono e oxigênio. É o principal componente da atmosfera. Só que, sendo também um dos principais da atmosfera, ele também tem aí essa maior dificuldade no manuseio. Como que é isso, Fabiane? Porque o nitrogênio, na verdade, é um gás, certo? E como que ele é absorvido pela planta? Ele não é absorvido como o carbono e o oxigênio, que são absorvidos pela folha, não. Ele tem uma multiplicidade de reações químicas e biológicas juntamente com a dependência de condições climáticas para que aconteça a absorção dele. Complicadinho? Também achei. Mas eu vou te explicar de uma forma que fique mais simples e prático. Lembra lá quando a gente, lá no início da escola, que a gente aprendeu o ciclo da água? Que ela tem lá a parte líquida, certo? Está lá nos rios. Ela, através da temperatura, ocorre a evaporação. Depois da evaporação, ela se mistura através de uma descarga elétrica com o nitrogênio, eles reagem entre si, tá certo? Ali se condensando, virando as nuvens, reagem através da água, voltando para o solo através da chuva, através da forma líquida, aí ele é absorvido pela planta. O ciclo do nitrogênio, certo? Nesta questão aí, o que acontece? Ele é necessário que tenha uma descarga elétrica atmosférica, onde o nitrogênio e o oxigênio vão reagir entre si, vão ser oxidados em altas temperaturas, e assim eles vão reagir entre si, formando o ácido nítrico e nitroso. Esses 2 vão reagir com a água presente na atmosfera, que daí vão se transformar na chuva, caindo no solo e sendo assim absorvido através de compostos orgânicos e inorgânicos, tá? Ele é um nutriente que é
essencial para a fotossíntese, tá? Ele auxilia a folha a produzir energia e crescer saudável. Então, dessa forma, eu encerro aí as informações técnicas, vamos dizer assim, sobre o elemento nitrogênio e a continuação deste vídeo, nós vamos entrar nas características da deficiência de nitrogênio. Quando isso acontece na planta, quais são as características e como ela nos informa que isso está ocorrendo. Continuando então, antes que eu passe para as características da deficiência, eu vou colocar para vocês quais são as características da folha saudável, tá certo? Você tem que saber, né, como que ela está saudável para saber quando que ocorre a deficiência ou a toxicidade, que é quando ela fica diferente. Na índica, a folha ela é mais larga, o verde dela é mais escuro, mais pro verde musgo, tá certo? Verde ali no tom azulado, tá? E ela também tem a sativa, que daí tem as folhas mais finas, tem um verde, no caso dos cultivadores se fala um verde elétrico, que é um verde mais vivo, tá certo? E a diferença aí nos buds. Nos buds a diferença é que o bud da índica tem mais cálices e menos pistilhos, e o da sativa tem mais pistilhos do que cálices, tá certo? E através dessas informações, você pode verificar se a sua folha está saudável, se não, porque a planta, não se esqueçam, ela é um ser vivo. Então, se está ocorrendo algum problema, faltando ou sobrando, através dessas características que ela ali desenvolve, ela mostra para você do que ela está precisando, tá? O nitrogênio, ele é a chave para a fase vegetativa, tá certo? E ele também é responsável pelo desenvolvimento da massa foliar, ou seja, da massa verde. Por isso que quando ocorre a deficiência, a falta de nitrogênio, a planta desenvolve desta forma. Acontece o endurecimento dos caules, tá certo? E assim ocorre o problema ali na parte da produção da clorofila, que desta forma também afeta a parte da fotossíntese das folhas, no caso, e assim, consequentemente, a produção da massa foliar, que é a massa verde, é afetada. O que acontece? A principal característica da folha da cannabis, quando ocorre a deficiência do nitrogênio, ela começa nas folhas mais velhas, que são as folhas lá de baixo, tá certo? Na folha, você pode verificar que ela vai começar a ficar amarelada, ela vai começar a perder a cor, tá certo? Só que vai começar de fora para dentro, e os vasos ali, aquele desenho que tem na folha, também vão ficar amarelados. Ela vai perdendo a cor por inteiro, tá certo? Não vai murchar, não vai cair, tá? Ela só vai ficar amarelinha, e conforme for o grau da deficiência, ela vai ficando mais sem cor, tá certo? E o que acontece na planta quando tem a deficiência de nitrogênio? Ela fica estagnado o crescimento. Por quê? Porque quando ocorre a falta de nitrogênio e ela não tem da onde ela ter esse nutriente, ela não tem outro lugar para retirar, e como ele é um dos elementos-chave para a fase vegetativa, que é a fase de desenvolvimento, fase de crescimento, vamos dizer assim, a infância da planta, né? É necessário aí esse nitrogênio para que tenha um bom desenvolvimento. Então, ela para de crescer. E daí ela começa a puxar a energia ali da onde ela tem, que são as folhas. Por isso que ela vai começar a ficar amarelada, o caule vai endurecer, assim prejudicando a absorção de outros nutrientes. Tá certo? Eu vou colocar aqui um mito que muitas vezes ocorre até mesmo daquela parte prática, que o cultivador acha que pode ser. Que quanto mais fertilizante, maior será o resultado. Não, a planta não reage dessa forma, tá certo? Quando você
olhar para a tua planta e ver que ela não está aquele verde saudável, não está daquela forma saudável mesmo, né? Uma planta bem com um verde bem elétrico, o que você vai fazer? São 3 passos para que você possa verificar se é deficiência ou se é toxicidade e daí sim tomar as devidas providências. O primeiro é você olhar para a tua planta. Ver aonde que tá, se está começando, em folhas velhas, em folhas novas. Ao final desta série, você vai ficar expert nesses nutrientes e você vai ver que se ela tiver somente nas folhas velhas, é um nutriente. Se ela estiver afetando as folhas velhas e as folhas novas, é falta de outro nutriente. Se for somente nas folhas novas, é outro nutriente, entende? Então, vai dependendo assim, você vai pegando as características e vai colocando como se fosse ali, vamos dizer assim, marcando as opções e desta forma ela vai te dando o caminho, tá certo? Esse o nosso objetivo desta série. E daí, identificado, tá amarelo, não tá nas folhas velhas, nas folhas novas, os vasos aparecem, não aparecem. Depois disso, você vai sondar o porquê. Por que que está ocorrendo a falta de cálcio? Por que que está ocorrendo a falta de magnésio? Certo? Esses micronutrientes, muitas das vezes, eles são afetados, ocorre a toxicidade ou a deficiência pela supressão de outros nutrientes ou talvez mesmo a sua absorção em excesso. Tá certo? Vamos dizer assim um exemplo, tá? Quando falta o cálcio na planta, o magnésio, sódio e ferro também são afetados, tá? Então, é necessário um para complementar o outro e todos eles fazerem assim a planta desenvolver 100%, tá certo? E o terceiro passo, aí depois de identificar, sondar o porquê, você junta todas essas informações, localiza diretamente se é deficiência, se é toxicidade e de qual nutriente a planta está precisando, e daí sim você vai buscar a fonte deste nutriente, sendo através de fertilizantes orgânicos feitos através de composteira, como eu estou fazendo aqui no clube agora, ou até mesmo como nós fizemos no início, através de fertilizantes industrializados, tá certo? Na próxima fase deste vídeo, nós vamos para o encerramento, concluindo com as informações sobre quando ocorre a toxicidade, o excesso de nitrogênio. Aí agora também uma água, vamos continuar então, passando para a conclusão deste vídeo com as características da toxicidade. A toxicidade geralmente ocorre na fase vegetativa, por quê? Porque é a fase onde a planta consome maior teor de nitrogênio. Ou também pode ocorrer quando você estiver nessa fase de inverno que nós estamos agora, com altos, vamos dizer assim, períodos de chuva recorrentes, seguidos. Tá certo? Porque quando chove um dia, chove outro, às vezes pode ocorrer também esse excesso. Mas geralmente ocorre, vamos dizer assim, conforme aqui no Paraná, não sei se aí tá frio, mas aqui tá pra caramba. E daí às vezes fecha o tempo e fica assim 3, 4 dias chovendo direto. Então é quando ocorre a toxicidade de nitrogênio. Como que a planta vai mostrar isso para vocês? As folhas, ao invés da deficiência delas ficarem amareladas, elas vão ficar verde escuras no tom entre verde e preto, tá certo? Também é muito raro ocorrer na flora, porque vocês vão verificar ao andamento dessa série que o nitrogênio é um dos que menos é aplicado na flora e é um dos que mais é aplicado na fase vegetativa. Mas a sua necessidade, né, se tem entre todas as fases. Mais uma mais e uma menos. Ele se espalha, ele começa, como eu disse, nas folhas velhas, as folhas lá de baixo, as mais antigas, e vai se espalhando de modo progressivo para as folhas novas. Quando daí a planta estiver totalmente tomada pelo amarelo, é que está ocorrendo aí a parte da morte da planta mesmo, tá? E como eu disse, né, começa pela beirada das plantas, pela beirada da folha para o centro, vai ficando mais escura, da mesma forma que o amarelado, pegando os vasos também, e impacta também
severamente o crescimento da planta. Por quê? Porque ele geralmente ocorre na fase vegetativa, que é a fase de crescimento. Aqueles 2 a 3 meses onde a planta somente cresce e produz as folhas. E galera, certo? Agora eu vou passar para vocês, depois das informações da toxicidade, quais são aonde você pode encontrar o nitrogênio. Nós aqui do clube agora estamos produzindo o nosso próprio fertilizante. Então, quando eu tenho a necessidade de nitrogênio, eu utilizo a borra de café. Sim, aquele cafezinho que você faz todos os dias. Se você puder ir guardando a borra de café, quando ela ficar seca, e deixe ela num pote, num pote aberto, numa temperatura ambiente, pode ser lá fora mesmo da sua casa, não tem problema. Só que ela não pegue água mais, que ela não fique mais molhada, que ela vá só tendo o tempo aí de secar para que você possa utilizar. E daí na próxima série que nós vamos lançar, nós vamos mostrar para vocês como fazer com que o nitrogênio seja absorvido pela planta através de um fertilizante orgânico. Tá certo? Galera, vamos aí então compartilhando informação, curta nossa página, compartilhe nossos vídeos, passe lá no Facebook, Instagram, nos procure como @Clube Canábicos. Através desse endereço você nos localiza, nossas redes sociais, onde a gente possa conversar, trocar informação, onde a gente possa disseminar aí o conhecimento do plantio de cannabis, tá certo? Vamos lá para o próximo vídeo então, galera, da nossa série, será sobre o nutriente, o macronutriente fósforo, tá certo? Bora legalização, galera!